Estamos nós aqui para dar continuidade à resolução de questões que são similares às questões que vão surgir nessa prova do SAEB. Aqui a gente vai abordar 8 probleminhas de matemática. Então convido a vocês para prestarem atenção em que são problemas teoricamente fáceis, que não exigem tantos desdobramentos, tantas contas, e assim dá um grau, sim, na hora de você pegar uma questão parecida, utilizar a mesma ideia. A primeira delas, a gente vai trazer uma questão que, de alguma maneira, pode até ser encarada como uma questão difícil. É uma questão de combinatória. Na verdade, é uma questão de combinações. Mas não se preocupe, não precisa estar preocupado em estar guardando fórmulas ou jeitos de resolver. É suficiente apenas compreender os dados da questão e depois saber utilizá-los bem. Bom, esse problema aqui é um problema que começa com um grande contexto, inclusive é uma questão que pode, muito parecido com ela, surgir uma na prova do Enem. Por isso, fique atento. Começa com uma contextualização, ele fala aqui que é um campo de futebol, e dá as características de um campo de futebol, como todos nós somos acostumados a saber, que tem 2 times ali de 11 jogadores e tal, então por isso é uma questão de fato parecida com a questão do Enem. Aí diz, o jogo é realizado, veja aqui, se tiver com a canetinha selecionada, ainda não está, o jogo é realizado com... o jogo é realizado em um campo retangular gramado, tá bem aqui, com as 2 balizas que são os gols, o objetivo é marcar gols, colocando a bola na baliza adversária. Beleza. A equipe com mais gols vence. Pronto. Então, essas informações aqui são auxiliares, o que de fato importa é o comando que vem na frente, cuja pergunta se desenrola assim. De quantas maneiras distintas conseguimos escalar um time de futebol dispondo de 14 jogadores que jogam em qualquer posição? Então vamos imaginar aqui que você tem à sua disposição 14 jogadores, dos quais qualquer um, inclusive, está disposto a ser até mesmo o goleiro. Então vamos imaginar um time de amigos em que qualquer um pode ocupar qualquer posição. O objetivo, o comando, é você achar quantas são as formas, de quantas maneiras distintas você pode selecionar exatamente 11 jogadores. Então ele é um problema que a gente pode dizer assim, é um problema que ele requer o seguinte, você tem 14 e quer escolher 11, tá? Você tem 14 e quer escolher 11. Você tem, portanto, um problema de combinações, onde um problema de combinações se desenrola, inclusive, por meio até de alguns símbolos. Você pode fazer assim, por exemplo, 14 aqui, 11 aqui, para você representar o que de fato você quer, que é entre 14 objetos, no caso jogadores, escolher 11. Tem um problema de combinações. Ele se desenrola por meio de uma fórmula. Essa fórmula não necessariamente é obrigada a você tê-la na cabeça. Mas, entenda uma coisa rápida, não é difícil, é simples. Ora, se você tem 14 e quer escolher 11, ao mesmo tempo, é como se você tem 14 jogadores e quer escolher, portanto, 3 ali para ficar de fora. Na verdade, é mais fácil. Você ter 14 para escolher 11 dá uma conta um pouco maior, mas você quer, portanto, mudar a cara do problema para você ter, no entanto, 14 e escolher 3 para não jogar. Você quer 3 para ficar de fora, tá bom? Porque 11 com 3 vai somar igual a 14. Esse problema se resolve assim, você utiliza o princípio multiplicativo. Você faz o seguinte, o primeiro jogador pode ser escolhido de 14 maneiras, você tem 14 jogadores para pegar o primeiro, inclusive para ser o goleiro. Depois que você escolheu um, você quer escolher o segundo jogador, ele pode ser escolhido como sendo qualquer um entre os 13 à sua disposição. E depois você pode, para ter o terceiro jogador, a qual vai ficar de fora, você pode pegar qualquer um dos 12 que ali estão fora. Bom, desse jeito você tem agora tudo que se refere, por exemplo, à fórmula de resolver um problema de combinações. Acontece que aqui, quando você multiplica 14 por 13 por 12, você está correndo o risco de contar cada agrupamento de 3 jogadores demais, está contando muito. Por exemplo, se você nessa minha conta você escolheu deixar de fora o jogador A, o jogador B, o jogador C.
Mas quando você usa o princípio multiplicativo, você considera o que se chama arranjos. E, portanto, você está considerando A, B, C ficar de fora, mas está considerando também B, C, A. Está considerando ficar de fora também B, D, A. Então, você precisa descontar o que está multiplicado demais. Fazer o inverso da multiplicação é dividir. Você precisa dividir, portanto, por todos os arranjos que 3 desses jogadores sofrem, que é igual a 6. Na verdade, 3 fatorial. Essa conta aqui, ela vai se desenrolar como resultado de uma dessas alternativas. Vou perguntar aqui ao professor Teotônio qual é o resultado aqui de uma conta que ele vai me dar, porque nesse numerador e denominador eu tenho que aqui um resultado é igual a 2 e depois eu vou ficar com 14 vezes 13 vezes 2. 14 vezes 26. 364. A alternativa é de excelente, segundo o professor Teotônio de Aruazo. Seguimos, portanto, para uma próxima questão, ou seja, uma questão que a gente faz de maneira até mais rápida. Essa já muda. É uma questão que respinga ali em geometria analítica, equação da reta. E aí a questão chega para nós com um plano cartesiano, onde está nesse plano cartesiano determinado duas retas, perceba aqui, determinadas como reta R, a reta de equação igual a y, de equação tal como está escrito, igual a y igual a 3x menos 18. E a reta é S, aqui atrás, portanto, como sua equação igual a... vou apagar aqui, certo. Agora eu volto aqui para minha canetinha, que eu estou usando isso aqui pela primeira vez. E aqui, a equação da reta que está sendo chamada de S, que, portanto, y igual a menos x menos 2. Veja que essas duas equações elas têm várias características, inclusive características estas que determinam a maneira como elas se comportam no plano. Veja, por exemplo, elas têm uma interseção, que aqui está representada pelo ponto P. O ponto P de interseção. Na verdade, o problema é sobre esse ponto P. Veja que elas têm uma interseção, guardado inclusive o que são chamados de coeficientes lineares delas, e veja que eles aqui estão em uma razão diferente, entre outras coisas que não precisa falar aqui, porque na verdade a questão está totalmente angular, desculpa. A questão está totalmente voltada para o ponto P de interseção. Qual é o ponto P de interseção? Bom, essa é uma questão cuja resolução sai quando nós pegamos as duas equações da reta, transformamos elas em um sistema de duas equações, onde cada uma das equações é a equação da reta. E assim formamos, portanto, o que nós chamamos de sistema linear. O sistema é então montado como sendo menos x menos 2 igual a y. Menos x menos 2 igual a y. Eu vou colocar primeiro aqui o y, vou apagar de novo aqui. Prefiro colocar assim. Ou então colocar assim. Y mais x igual a menos 2. Eu prefiro. Ah, sim. A função está na borracha. Eu preciso entender que eu estou usando isso aqui agora. Ixi, Maria. Deu uma travadinha. Mas assim, é por isso que a gente precisa que tenha os cortezinhos. Vou ver se ela funcionou aqui. Tá, não. Agora vai. Opa. Garantir a cor. Então eu vou ter, por exemplo, a primeira equação como sendo a equação da reta S, que se desenvolve, vou escrever ela como y mais x igual a menos 2. O professor Teotônio está me acompanhando aqui para a gente ficar olhando os detalhes. A segunda equação como sendo igual a y menos 3x, que não ficou legal. Vou voltar, borracha, tirar esse x, borracha, caneta, marcar agora a cor vermelha, y menos 3x
igual a menos 18. Tá? Então, a ideia da resolução desse tipo de problema é exatamente puxar de você, estudante, a sua capacidade que você tem de transformar, de compreender o problema, transformar ele em um sistema de equações do primeiro grau, cuja solução é um par de números, um par ordenado de números, dois números, tal que o primeiro deles é, a solução desse sistema, veja, a solução desse sistema é um par ordenado de números, onde, como esse, x, y, onde o primeiro deles é um número que, trocado por x em qualquer uma das duas equações, e o segundo número, trocado, substituído por y em qualquer uma das equações, ao mesmo tempo, esse par ordenado vai satisfazer as duas equações. Pronto, a gente tem algumas técnicas de resolução de um sistema de equações. Eu não vou passar para ganhar um pouquinho de tempo, porque eu sugiro muito que quando você, aluno, pegar um problema dessa natureza, esse problema se oferece de maneira muito escancarada para você utilizar as alternativas. Então você já tem, entre as alternativas, a solução desse sistema de equações. Busque por tentativa. Por exemplo, será que o item A funcionaria? Para o item A funcionar, ele deve conter um par ordenado de números em que o 4, que é o primeiro elemento, é o valor de x. E o menos 6, que é o segundo elemento do par, é o valor de y. Se ele representa as coordenadas do ponto P, ele deve satisfazer simultaneamente as duas equações. Então eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quando eu tenho aqui em que eu vou para a própria equação da reta ou vou para o sistema? Em qualquer um dos dois lugares. Em qualquer um dos dois lugares. Se eu for para o sistema, eu quero dizer que se eu estou utilizando aqui, por exemplo, o par ordenado do item A, eu quero dizer que quando x for igual a 4, veja, quando x for igual a 4, vou colocar bem aqui, e o y for igual a menos 6, tem que satisfazer, tem que dar igual a menos 2. E de fato aqui dá. Olha, por quê? Porque 4 somado com menos 6 é igual a menos 2. Agora ele tem que resolver também a segunda das duas equações. Então, quando você coloca aqui no lugar do x o 4, aqui fica, no segundo termo, fica igual a menos 3 vezes 4. Não é aqui um expoente. Menos 3 vezes 4, que são, portanto, menos 12. Então, guarde o menos 12. Com o y igual a menos 6, acaba que menos 12 com menos 6 vai somar igual a menos 12. Então, é uma situação que pode surgir em uma prova, onde você tem aqui o benefício de utilizar as alternativas para resolver, e de sorte, a primeira tentativa que você faz já é exatamente aquele par ordenado que satisfaz simultaneamente as duas equações. Portanto, há a solução, item A. Mas você poderia continuar. Ou então, você é mais caprichoso, resolva o sistema. Se você resolver o sistema linear, obviamente, com essas duas equações, você vai encontrar como solução o par ordenado 4 e menos 6. Bom, essa questão aqui é muito interessante e ao mesmo tempo intrigante. Intrigante porque ela nos compromete. Assim, nós, como professor de matemática, a gente olha para essa questão que tem um dado aqui, mas pode acontecer em provas, e nós estamos trazendo aqui itens, questões que são tiradas de lugares tal que simula muito uma prova, uma questão, um item do Saeb. E ela nos intriga por quê? Porque existe um conjunto de memes na internet onde os problemas são colocados como π igual a 3. Então eu quero resolver esse problema partindo logo da premissa de que é inadequado do ponto de vista da matemática fazer um arredondamento para π para a sua parte decimal. É inadequado do ponto de vista de se calcular volumes, áreas, entre outras coisas, que requer um valor cada vez mais aproximado. Mas nós não estamos nessa situação de discutir isso. Nós estamos com dados em um problema onde nós vamos reuni-los para resolver esse problema. Então vamos utilizar vamos utilizar os comandos aqui, vamos utilizar os instrumentos que nos foram dados e vamos tentar entender o problema e resolver, marcar a nossa alternativa e correr para o abraço. Essa é a questão. Um reservatório em formato cúbico de lado 2 metros estava completamente cheio e teve seu conteúdo totalmente transferido para o reservatório
em formato cilíndrico, que está aqui na figura. Veja, eu tinha inicialmente um reservatório aqui no formato cúbico, vou tentar fazer aqui o desenho, como esse mais ou menos. Ele é um cubo, um reservatório cúbico, que tem em cada uma das suas arestas 2 metros. Tá, 2 metros aqui, compondo aqui a base, 2 metros aqui desse outro lado, 2 metros também aqui de altura. De modo que isso é muito simples, entender como que calculo o volume. Qual era o volume em metros cúbicos, que a minha unidade de medida é metro, ele está em metro. Qual é o volume, portanto, desse cubo? Qual é o volume de líquido que esse cubo continha? Ele é um prisma. Ele é calculado, o seu volume, multiplicando essas 3 dimensões, tá? Que existem outras formas de interpretar, por exemplo, mas é suficiente calcular a área da base e multiplicar pela altura. Na verdade, é 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que me dá igual a 8. 8 metros cúbicos, tá? Veja, 8 metros cúbicos no caso, o volume do cubo que estava completamente cheio. Então, tem 8 metros cúbicos desse líquido, não sei, 8 metros cúbicos são 8.000 litros. Agora, nós queremos colocar esse produto, digamos, esse líquido, não sei, eu estou procurando aqui, para um outro reservatório, os termos que o problema está usando. Para um outro reservatório. Esse reservatório já foi dito aqui para nós, é um reservatório com forma de um cilindro. O cilindro, por sua vez, é necessário que eu detenha de como calcular o volume dele. O volume de um cilindro, ele depende exclusivamente de 2 grandezas que o cilindro deve conter. O raio da base, que também pode ser encontrado na base superior, não necessariamente na base inferior. O raio da base, aqui, nossa senhora, o raio da base, e veja que a base superior e a base inferior do cilindro é uma superfície circular, em que o problema apresentou não o raio que eu preciso para calcular o volume do cilindro, mas sim o diâmetro. Mas eu sei que o raio é metade do diâmetro, então eu tenho 1 metro como sendo a medida do raio desse cilindro. Por fim, eu também tenho aqui a altura, igual a 4 metros. De modo que eu posso dizer aqui o volume, que eu vou chamar aqui volume, vou colocar um Czinho aqui pequeno, como sendo o volume deste cilindro. E o volume do cilindro é encontrado pelo produto da área da base e a altura. A base é um círculo, cuja área é dada pelo produto de π, a constante π, e o quadrado do raio. Então, o volume do cilindro vai ser dado como sendo π, que multiplica o raio, que é 1 ao quadrado. Tá? Ou seja, 1 ao quadrado é 1, o volume desse cilindro vai ser igual... Desculpa, está faltando só uma coisinha que eu vou aqui usar essa borracha, porque eu não multipliquei pela altura, tá bom? Perdão. Voltando, borracha, não gosto de utilizar, mas está faltando eu encontrar aqui, multiplicado, portanto, pela altura. A altura do cilindro, que é igual a 4. Finalizando, portanto, o volume do cilindro como sendo 4π. Tá? 4π. Pronto. Eu tenho o volume do cubo, 8 metros cúbicos. Eu tenho o volume do cilindro, 8π metros cúbicos. Agora eu posso resolver o meu problema. Ele pediu para eu substituir o π por 3, então eu vou substituir, eu vou fazer esse comando, tá? Não é com muito gosto, mas eu vou substituir o π por 3, de modo a encontrar 12 metros cúbicos. Esse é o volume do... Fica feio aqui, porque eu não tenho muita habilidade com a canetinha. 12 metros cúbicos usando o π igual a 3. Esse é o volume do cilindro, tá? Inicialmente nós tínhamos que essa substância, esse líquido, esse produto estava em um reservatório cúbico que comportava, portanto, 8 metros cúbicos. Agora ele vai ser colocado em um reservatório com formato cilíndrico em que o seu volume é igual a 12 metros cúbicos. E, desse jeito, o cilindro vai ficar com uma parte em vazio. E aí eu vou até colocar também assim, o que vai ficar sobrando, o que é vazio, o que vai ficar faltando completar, na verdade, nesse cilindro,
é exatamente 12 menos 8, igual a 4 metros cúbicos. Tá? Onde 4 metros cúbicos é o que nós precisamos para utilizar, para resolver o problema, que pede exatamente qual é o percentual do reservatório cilíndrico que ficou vazio. Então, ficou vazio 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos de um total de 12. Veja, 4 metros cúbicos de um total de 12 que ele caberia. Surge, portanto, a razão. 4 de um total de 12. 4 de um total de 12. 4 de um total de 12. Ela pode ser substituída pela razão 1 para 3. Tá? Ou seja, a cada 3 metros cúbicos do cilindro, 1 ficou vazio. 1 agora sai do formato de razão e vem para o formato de fração, eu tenho que 1/3 melhor se aproxima, de novo aproximação, melhor se aproxima de 0,333, tá? Onde temos que 0,3333 se aproxima muito melhor de 33,3%. Portanto, alternativa letra B. Então veja que foi um problema um pouquinho maior, teve contas, ficou de certa forma desorganizado, mas é um problema que não requer tanto conteúdo, tanto conhecimento, dá para chegar ao fim do resultado, basta ter um pouquinho de calma, tranquilidade, resolver fazer as continhas, fazer as substituições adequadas e no fim marcar a alternativa correta. Vamos adiante, daquele lado. Agora uma outra questão, veja, é uma questão de álgebra, especialmente de polinômio, onde diz assim, um polinômio p de x de grau 3. Veja, um polinômio p de x de terceiro grau. Isso já diz muito para nós no problema. Quando ele diz que é um polinômio de terceiro grau, já faz imaginarmos o seguinte, nós temos um polinômio com até 3 raízes. E na frente ele diz, é um polinômio que tem 3 raízes. Vamos imaginar o que significa dizer que um polinômio tem 3 raízes. É um polinômio que tem 3 valores reais que zeram ele, que ao ser substituído pela variável x, esse polinômio fica com seu resultado igual a 0. E aí, quando a gente desenvolve um pouquinho o conteúdo de polinômio, a gente chega a uma conclusão muito importante, que é o seguinte, cada polinômio pode ter uma decomposição em que nessa decomposição fatoração, em que nessa decomposição aparece todas as suas raízes, e agora raízes complexas até, para a gente garantir todas as raízes do polinômio. De modo, por exemplo, que um polinômio de terceiro grau ele pode ser decomposto em 3 fatores, de modo em que a representação modelo dessa decomposição se daria assim, p de x igual a... Aí veja, essa eu já vou entregar direto como é que isso se forma. P de x igual a um azinho, existe um azinho aqui atrás, que ele é o coeficiente da variável que tem o maior grau. Depois eu tenho os fatores que surgem as raízes. Aí nesses fatores que surgem as raízes, eles vêm x menos a primeira raiz. Então eu vou dar assim, x menos a primeira raiz. É o primeiro fator. O segundo fator, x menos a segunda raiz. E o terceiro fator, x menos, desculpe que o x fica feio, a terceira raiz, tá? Tá, a terceira raiz. Pronto. Feio, mas vai desse jeito mesmo. Eu não vou apagar não, professor. Para ganhar tempo. Bom, todo polinômio... me deu vontade de apagar? Eu vou apagar, professor. Borracha. Esse x eu não gostei, esse aqui também não gostei. E na hora da edição a gente pode aproveitar esse momento para apagar e passar lá para frente. Então ele vai ficar x menos a terceira raiz. Observação. Todo polinômio, considerando no universo dos complexos, é um conteúdo só de terceiro ano, mas que nem está mais no currículo do estado do Piauí, nem está mais no currículo nacional.
ele pode ser decomposto com o número de fatores que contém x, igual ao seu número de raízes. De modo que aqui, como trata-se de um polinômio de terceiro grau, ele se desenvolve em 3 fatores que contém x. E em cada um desses fatores vai surgir a raiz. Ou seja, vai surgir x menos ela, x menos a raiz. Então agora é só destacarmos a alternativa que melhor se adequa a uma decomposição de um polinômio que tem as raízes iguais a menos 3, 2 e 4. Na verdade, podemos escrever esse polinômio é igual a, né? Por exemplo, para adequar uma das alternativas, vamos dar aqui um a igual a 1, porque as alternativas estão todas com um a igual a 1, que multiplica x menos a primeira raiz. X menos a primeira raiz se desenvolve como x menos ou menos 3. Que multiplica x menos a segunda raiz, seria x menos o 2. E o último fator, x menos a terceira raiz, que se desenvolve em x menos o 4. A alternativa que melhor se adequa a esse modelo de polinômio é a que contém x mais 3, x menos menos 3, x menos 2 e x menos 4. X mais 3, x menos 2 e x menos 4 é a alternativa de letra B de bola. Tá? Nos adiantamos aqui para o próximo, porque o bichinho aqui já não quis mais funcionar, o pincelzinho. Bom, essa é uma questão de probabilidade. Essa questão de probabilidade é uma questão muito interessante e eu quero fazer uma falinha antes de começar a resolver. Bom, probabilidade, ele é um conteúdo que está entre os descritores e habilidades que estão sujeitas a estar na prova do SAEB. Probabilidade, portanto, é também aquele conteúdo que fica ali mais para o final, às vezes ele nem é conseguido ser dado, né, por um motivo ou outro. Um dos motivos é que probabilidade, como também as questões de contagem, são geralmente questões que exigem um pouquinho mais. São mais difíceis, digamos assim? Talvez seja isso. O que eu quero dizer agora para vocês sobre falar desses dois tipos de assunto, combinatória e probabilidade? É que na prova SAEB, a questão de probabilidade, como também as questões de contagem, virão exclusivamente para medir a sua capacidade em usar os conceitos mínimos do assunto. Isso significa que, numa questão de probabilidade, ela vai estar lhe cobrando se você sabe determinar nessa questão o que seria evento e o que seria espaço amostral. Espaço amostral. Ela só vai exigir exatamente esse entendimento de você, estudante da terceira série do ensino médio. Então, busque no problema que você percebe que é um problema de probabilidade, elaborar essas duas situações. Veja, se você determinou quem é evento, determinou quem é espaço amostral, a probabilidade determinado pela letra P vai ser igual ao número de elementos do evento. Normalmente, o evento é representado por uma letra maiúscula do alfabeto, geralmente a letra A, e o espaço amostral representado por uma letra grega maiúscula, o ômega. E por sinal, você só precisa transformar isso em uma razão de frequências, assim, a rigor. Você poderia dizer que a probabilidade no problema de probabilidade, a probabilidade é exatamente igual à razão, em que no numerador tem o número de eventos, o número de elementos do evento. No denominador tem o número de elementos do espaço amostral. No nosso problema, é um problema bem conhecido, assim, do ponto de vista dos exemplos em probabilidade. É um baralho com 52 cartas. Como um baralho comum, aquele que é dividido e que contém 4 naipes, paus, ouros, copas e espadas. É uma distribuição igual, de modo que cada um dos naipes ele aparece em que quantidade? 52 dividido para 4. Cada um dos naipes aparece em 13 das cartas. Está aqui na frente. Cada um dos naipes aparece em 13 das cartas. Em que cada uma dessas 13 cartas surge com os seus nomes, que vão do as ao rei.
tá? Do as ao rei, passando pelo valete e dama, por exemplo. As demais cartas são exatamente aquelas que vão do número 2 até o número 10. De modo que sabemos que um baralho deve conter, por exemplo, a carta com o número 2, ela tem que conter o 2 de paus, o 2 de ouros, o 2 de copas e o 2 de espadas. Então agora a gente já pode, conhecendo tudo que é de um baralho, resolver um problema que pergunta qual é a probabilidade de sair um valete. Ó, veja, qual é a probabilidade de sair um valete? Ou uma carta de ouros, tá? Sair um valete ou uma carta de ouro. Atenção para esse conectivo. Ou sair um ou sair o outro. Em matemática, esse ou é trazido para o campo da lógica, que ele traduz a união, a reunião das cartas que são do tipo valete com as cartas que são também do tipo de ouro. É a reunião, você junta em um mesmo conjunto, tá? E quando você reúne em um mesmo conjunto elementos, não faz sentido você colocar elementos idênticos, iguais, elementos que têm características em comum. Então, a pergunta é, qual é a probabilidade de sair um valete ou uma carta de ouros quando, de um baralho de 52 cartas, é extraída ao acaso, uma delas é extraída ao acaso. Tá? Então é só você compreender que é um problema simples, que já está por nós determinado o número de elementos do espaço amostral. Veja, como eu disse antes, em um problema de probabilidade você requer que você determine quem é o evento. O evento é o fenômeno que lhe interessa para o cálculo daquela probabilidade. E o espaço amostral é o que você tem disponível, é tudo que pode acontecer. No caso aqui, tudo que pode acontecer na retirada de uma carta é surgir qualquer uma dessas 52. Qualquer uma dessas 52. Por isso a gente denomina como sendo espaço amostral o número igual a 52. O número igual a 52. O que você está aqui tentando descobrir o que é interessante para o problema é a probabilidade de surgir uma carta que é um valete ou uma carta que é do naipe de ouros. Ora, já sabemos, são 13. São 13 cartas com naipe de ouro. Vou colocar, são 13 cartas do naipe de ouro. Tá? Valete, vai ter um valete de cada naipe. Vai ter o valete de paus, o valete de ouros, o valete de copas e o valete de espada. Então você tem 4. Mas quando você coloca 4 como sendo 4 naipes do valete, você inseriu também o valete de ouros. Mas atrás, no número 3, você já adicionou todas as cartas do naipe de ouro. Então você também colocou o valete de ouro. Então tire uma, tá? Tire uma delas, assim, desse jeito, para você ficar com 13 mais 3. 13 mais 3, 13 mais 3, 16 para 52, e esse já é aqui o resultado. Esse já é o resultado. Só precisa aplicar uma simplificaçãozinha aqui nessa fração. Você pode dividir por o maior número que divide simultaneamente o 16 e o 52. Você pode dividir por 2, pode dividir também por 4. É até mais rápido dividir imediatamente por 4, porque 4 divide 16 divide 2. 16 dividido para 4 e 52 dividido para 4, que é igual a 13. E aí surge imediatamente a alternativa letra C. Tá? De C de Cocal. Dos Alves. Então seguimos aqui com o professor Teotônio nos auxiliando, ajudando e a gente aprendendo aqui com a experiência que ele tem. Para o próximo problema, que é o problema... Será que passei demais, professor? Passei. Para o próximo problema é dos mais simples desse bloco de 8 questões que estamos tentando abordar. Problema de princípio multiplicativo, exclusivamente de princípio multiplicativo. E é simples, olha, para a ida à praia, Márcia planeja vestir um maiô e uma canga. Tá bom, tudo bem. Márcia planeja vestir um maiô e também uma canga. Considerando que ela possui 4 maiôs
distintos, diferentes. E 3 modelos de canga. 3 modelos de canga. De quantos modos ela pode combinar uma maneira de vestir? De quantos modos que ela pode combinar uma maneira de vestir? Esse é um problema bem simples de princípio multiplicativo. Na verdade, são problemas que surgem quando estamos estudando pela primeira vez multiplicação. Essa é uma excelente aplicação da multiplicação. Por quê? Porque você vai considerar o seguinte: ora, é suficiente você pensar que para cada maior vai ter uma canga. Para cada maior vai ter uma canga. São 4 vestimentas do tipo maior, onde cada uma vai ser combinada com uma de 3 vestimentas que se chamam cangas, de modo a encontrarmos 12 combinações. 12 combinações. É só você pensar o seguinte: por que isso se transforma de fato? Por que isso se transforma de fato em uma multiplicação? Você pode pegar, por exemplo, os maiores e chamá-los de maior do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4. E perceber que cada um deles vai combinar com 3 e exatamente 3 tipos de canga. Digamos, a canga do tipo 1, a canga do tipo 2, a canga do tipo 3. Então eu tenho que essa árvore, que se chama árvore de possibilidades, árvore útil para resolver vários problemas de combinação, de princípio multiplicativo, de contagem, ela tem para cada um dos maiores, ela tem aqui 3 galhinhos, 3 cangas. São galhos iguais em cada uma das disposições. É um problema que a gente chama em combinatório de eventos simétricos. Então, por isso é que você tem que imaginar que para cada maior, você tem 3 tipos de canga diferentes. Como são 4 maiores, 3 tipos de canga, o resultado é igual a 12. Portanto, alternativa letra D de dado. Tá bom, professor? Próximo problema, que talvez até seja o último, não sei. Será? Faltam 2. Beleza, esse problema é interessante também, já é um problema que puxa aqui para a geometria. Esse problema puxa para a geometria, mas ele tem uma aplicação muito prática no que nós chamamos de teorema de Pitágoras. Não é um problema de trigonometria. Não tem dado no problema sobre seno, cosseno e tangente. Chamo muito a atenção para você, aluno. Veja, o problema não tem seno, não tem cosseno e tem tangente no seu dado, então não é um problema de trigonometria, tá? Isso é um problema que cai desse mesmo jeitinho também lá no Enem. Por isso, atenção. Não é um problema de trigonometria, é um problema de geometria que vai exigir outras coisas. Aí você olha para a figura e percebe um ângulo reto aqui. De modo, eu tenho um triângulo retângulo. Triângulo retângulo casa muito com o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é o mais famoso dos teoremas em matemática, que ele sugere exatamente que o quadrado da medida da hipotenusa. Veja, eu tenho um triângulo retângulo. O maior dos seus lados é a hipotenusa. No teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa se desenvolve, ou seja, quebra, se soma na soma dos quadrados dos outros 2 lados, que portanto são chamados de catetos. Tá bom? Essa informação talvez não ajudou muito. Se eu fosse resolver essa questão em uma prova, eu ia fazer diferente. Veja, é uma decolagem, dá para perceber, o problema vai contextualizar. Talvez nem fosse tão necessário assim, mas é uma decolagem de um avião que em algum momento ele está a 500 metros de altitude, tá? Está a 500 metros de altitude de onde ele partiu ali, tá? E linearmente aqui ele percorreu aqui um comprimento a partir do momento que ele decolou, um comprimento no ar que está determinado por uma reta oblíqua. Mas, olhando para o chão, ele percorreu o que a gente pode atribuir à projeção ortogonal do que foi o percurso, o trajeto desse avião, um pouco mais de 1 quilômetro, 1 quilômetro e 200 metros, 1.200 metros. Quando a altura dele já estava 200 metros, pretende-se saber qual foi aqui o comprimento do segmento da trajetória. Ou seja, eu preciso descobrir isso, tá? E isso, de fato, pode ser representado aqui por uma
pode ser representado facilmente por uma letrazinha X, sei lá, ou então D, vamos chamar aqui de D de distância que ele percorreu, tá? Nessa brincadeira, D de distância, a gente desenvolve, portanto, o teorema de Pitágoras, conforme eu acabei de anunciar. O quadrado, aí o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, do 500 e do 1200. A soma dos quadrados desses dois catetos. Então é só resolver. Agora, eu não acho que não caminharia muito para isso, porque tem conta, você tem que fazer 500 ao quadrado. Isso, boa, o Teotônio me deu aqui uma dica chave. Esquecer os dois zeros, dividir por 100, digamos assim. Antes de colocar no teorema de Pitágoras, você pode pensar em me diga se eu estou certo, professor. Você pode pensar aqui em um triângulo, digamos assim, protótipo, pequenininho, onde você dê uma reduzida aqui de 100 em cada um. Para esse triângulo novo que eu vou encontrar, ser um problema que satisfaz aqui a minha questão, depois eu adequo de novo, volto os zeros, ele é um triângulo, portanto, que tem aqui como lados 5, 12, né? E aí eu vou buscar o outro, que é o de medida tal que o seu quadrado dê igual à soma do 5 ao quadrado, que é 25, com 12 ao quadrado, que é o 144. 144 com 25 pula para 169, cuja raiz é igual a 13. Pronto, então o problema está resolvido. Mas de novo eu não faria muito desse jeito. Não, eu olhava aqui, veja aqui. Eu eliminava logo aqui, professor, algumas alternativas. Eu percebo que essa distância percorrida por esse avião, ela é maior do que 1.200 e é maior que 500. Ela é maior, claro. Ela é maior. Veja que se eu quiser que perceber esse avião desceu, não caindo, claro. Se ele desceu aqui, ele vem mais ou menos por aqui. Então, esse D é um pouco maior do que 1.200 e é maior que 500. Então, eu já tiraria essa alternativa. Continuando. Então, a dúvida ficou entre a alternativa C e a alternativa D. É suficiente fazer a devida substituição. Você vai perceber que o 1300, o quadrado do 1300, ele vai se decompor na soma desses dois quadrados. Ou, ainda, utilizando aqui bem que a proposta do professor Teotônio, o quadrado do 13, conforme a gente já tinha anunciado, o quadrado do 13, ele vai se decompor na soma desses dois quadrados, o 5 e o 12. Tá? Então a gente marca com muita tranquilidade a alternativa C de casa. Viu, professor? Continuando. Bom, a próxima questão, a última desse bloco, ficou uma questão boa para a gente encerrar. Cair aqui no tempo. Ele quer a área do quadrado sombreado. Considerando que o quadrado sombreado ele está contido em um retângulo. Em um retângulo com dimensões iguais a... não sabemos exatamente. A primeira dimensão, vamos chamar de base, é igual a 5... Só apagar aqui rapidinho. A primeira dimensão é igual a 5 mais x. Só para garantir, viu, professor? Primeira dimensão é igual a 5 mais x, a segunda dimensão. A segunda dimensão. E às vezes a gente se perde mesmo aqui para esse negócio não funcionar. Às vezes ele não quer funcionar. Segunda dimensão igual a 3 mais x. Mas não precisa de nada disso, estou falando bobagem. A área do quadrado, a área do retângulo que contém o quadrado, não foi dada, na verdade. Está aqui. Só começar de novo aqui que eu acabei misturando muitos dados. Deixa eu explicar aqui um pouquinho de novo. O retângulo representado na figura tem 35 metros quadrados de área. Então, peraí. Tem 35 metros quadrados de área. Beleza. 35 metros quadrados de área sugere, pelo formato aqui do retângulo, que já tem parte das suas dimensões. Ele já tem 5 como parte da sua dimensão. E tem 3
como parte da sua outra dimensão. Tá? O que falta para completar cada uma dessas dimensões está sendo chamado de x, tá? De x. Então é claro que para que esse quadrado tenha, para que esse retângulo tenha área igual a 35 metros quadrados, claro que eu preciso ter exatamente um retângulo de dimensões iguais a 5, 3 mais x. 5 por 7. 5 por 7. De modo que eu tenho x igual a 2. Se x é igual a 2, eu tenho um quadrado de lado igual a 2, cuja área é igual a 4. Letra B, bola. Essa ficou mais fácil de todas. E aí, a gente encerra esse bloco de 8 questões que perpassaram por 8 descritores, 8 áreas do conhecimento que serão cobradas nessa avaliação do SAEB. Esperamos que tenhamos colaborado para que você possa aplicar o que foi visto aqui na resolução dos problemas dessa tão esperada prova do SAEB. Mas voltamos daqui a pouco com outro bloco de 8 questões, tá bom?